Fala galera, vamos hoje finalmente começar a ver o importantíssimo Teorema de Thevenin, o começo de uma série de várias aulas sobre resolução por técnicas ninja de circuitos elétricos. Beleza? Galera, primeiro aviso, essa aula é uma aula de aprofundamento. Se tu não está bem em eletrodinâmica ainda, volta pro básico, estuda bastante, saiba pelo menos resolver circuitos de 2, 3 malhas por Kirchhoff, faz uma porrada de exercício e aí depois você volta aqui, tá? Preciso lembrar de deixar uma lista na descrição. Deixar uma lista na descrição. Eu vou deixar na descrição uma lista com questões que precisa fazer por Kirchhoff, questões básicas, tá? Mas vou deixar um complemento teórico de Thevenin. Tem umas partes lá que não precisa ficar se atentando muito, né? Thevenin com fontes dependentes, isso aí não precisa saber muito não. É só o comecinho. Mais uma listinha com algumas questões que precisa usar Thevenin para praticar. Beleza? Então, foca aí. Mas voltando. Antes de começar o teorema de Thevenin, vamos anunciar duas coisas: o divisor de tensão e o de corrente. São técnicas para você só agilizar a resolução dos circuitos. É só para agilizar, tá? Divisor de tensão. A DDP é proporcional à resistência. O que você pode estar falando, tá de sacanagem, né? Pô, isso aí é U igual a RI. Concordo, está certo. Mas a maneira de aplicar agiliza muito a resolução. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma bateria de 12 volts ligado numa resistência de 1 ohm que está ligada a uma associação em que eu tenho aqui 4 ohms e aqui eu tenho 2 ohms em série nesse ramo aqui com... Perdão, aqui é 1 ohm, aqui é 3 ohms. Certo? Aqui é 1 ohm. Eu peço que você calcule a DDP nesse negócio aqui. Como é que você faria? Maneira usual. Calcula REC. Calculando a REC, você vai achar a corrente. Achando a corrente vai estar aqui isão. Se você não conhece um divisor de corrente, você vai ter que aplicar o método do MMC ou ter que fazer igual R em ambos os lados para achar cada corrente, ou usar a lei dos nós, para então você achar a DDP aqui, certo? Usando o igual a RI. Não precisa, não dá tanto trabalho assim. Sério, tipo, se você for rápido, é muito tranquilo fazer isso. Só que divisor de tensão é uma maneira intuitiva de você fazer esse negócio. Como é que você faz? Vamos lá. Tensão se distribui proporcionalmente à resistência, certo? Então você pega aqui, ó. O que é isso daqui? 4 paralelo com 4, 2, certo? Pensa aqui, ó, eu tenho 2 e 1 aqui, logo eu tenho uma REC de 3. 12 está para 3 volts, perdão, 12 volts está para 3 ohms, certo? Então, para 1 ohm, eu tenho que a DDP aqui vai ser 4 volts. E a DDP aqui é 4 paralelo com 4, que é 2, né? Então, a DDP aqui tem que ser 8 volts. Espera aí que eu coloquei do lado errado, perdão. Aqui eu coloquei do lado errado, né? Aqui é 8 volts. Concorda comigo? Mas esse aqui é 8 volts, pega esse ramo aqui. Esse ramo aqui eu tenho uma de 1 ohm com outra de 3 ohms. E isso aqui tudo é 8 volts. 8 volts está para 4 ohms, porque está em série, né? 8 está para 4, assim como quanto está para 1? 2. 8 está para 1 mais 3 que é 4, assim como 2 está para 1. 8 para 4, 2 para 1. Logo o DDP é 2. Viu como é intuitivo? Essa é a ideia. Parece que não ajuda tanto, mas ajuda bastante. Confia em mim, tá? Tô falando baixo porque tá de madrugada, tá? Então, desculpa aí. O divisor de corrente ele não é tão útil assim. Ele só é útil pra você não se embananar na hora da prova. Tipo, qual que é a corrente proporcional aqui e tal. É simples. Eu tenho uma corrente isão entrando numa bifurcação de rãos, certo? Aqui eu tenho, sei lá, 10 ohms. Aqui eu tenho 20 ohms. Aliás. Vou fazer uma parada assim, ó. Não, foda-se, tá assim. Tá, entra aqui isão. A ideia é que a corrente que entra num ramo, isso aqui no caso é I1, é proporcional à resistência do outro ramo. E aqui I2, a corrente que está no ramo de 20 ohms, é proporcional a 10 ohms. Então no caso eu teria aqui I1, a corrente do ramo 1 é proporcional à resistência do outro ramo, que é 20, assim como a corrente do ramo de 20 é proporcional ao ramo de 10. Certo? Por que isso é bom? Porque se eu aplicar a propriedade das proporções, lembrando, A sobre B é igual a C por D, se e somente se A mais C está para B por D. Se tu não conhece essa propriedade, né, porque isso daqui é igual a isso e a isso. Isso aqui são coisas iguais, tá? Tem valores iguais. Se
tu não conhece essa propriedade, deduz aí. Ela não é tão difícil de ser deduzida. Ou vê ela na internet, ela é muito boa. Usando essa propriedade, eu vou ter I1 mais I2 sobre 20 mais 10, que é 30. Só que I1 mais I2 é I. E eu sei I. E sei 30. E sei 10. Ou seja, isso também sei 20. Ou seja, eu calculo I2 e I1. Entendeu? Ela é muito útil por causa disso. Então, isso aí são só coisas para você ter no seu arsenal. Tevenan, de fato, começa agora. Vamos supor que eu tenho esse seguinte circuito aqui. Eu tenho um circuito de uma bateria ideal de 10 volts acoplada a uma resistência interna de 1 ohm, que vai estar em paralelo. Por que eu estou fazendo as coisas tortas, gente? Meu Deus, peraí. Que vai estar em paralelo com uma resistência de 9 ohms, que por sua vez vai estar em paralelo com duas resistências em série, uma de 5 ohms e uma de R ohms, que eu não sei. A pergunta do problema é: qual deve ser R, o valor de R, de tal forma que a potência em R dissipada seja máxima? Em R, tá? Pausa e tenta resolver. Tá. Como que a galera costuma resolver esse negócio? A galera que não presta atenção, ela pensa: ah, falou de potência máxima, então isso quer dizer que se é potência máxima, então isso aqui tem que ser igual a R interna da bateria. Não, nananina, não. Tá pensando errado. Por que tá pensando errado? Simples. Mano, pensa comigo. Tu pensa comigo, tá? Cuidado, pensa comigo. Ele pediu a potência dissipada na resistência. Esse negócio que eu tô falando agora é que a galera pensa o seguinte: quando os vestibulares cobram alguma parada de potência máxima, geralmente pedem da bateria. Esse negócio de potência máxima com isso aqui, que é a R interna ser igual a R do circuito, isso aí só vale para quando ele perguntar potência máxima entregue pela bateria real para o circuito. Ou seja, potência máxima no circuito. Só que eu não estou pedindo isso, eu estou pedindo potência máxima em R dissipada. Então cuidado com isso, tá? Uma dica aí. Mas beleza, como é que você resolveria isso aqui sem TVNAN? Você teria que fazer o seguinte: sem TVNAN, potência em R é o quadrado de R por R. Ah, eu não sei o que é o R. Eu sei o R, mas eu não sei o que é o R. Aliás, você não sabe o R, né? Isso aqui é uma variável. Então você não sabe o R nem o R. O que você faz? Tem que escrever a potência de R em função de R. Como é que você faria então? Bom, teria que calcular o R. Como é que você faria isso? Calcula REC total, para depois de calcular a REC total, aplicar divisor de tensão, ou seja, você teria que fazer 10 está para REC, assim como a tensão entre esses nós aqui, porque né, a tensão entre esses nós aqui é igual para esse ramo e para esse. Então 10 está para REC, assim como U está para REC menos 1, sendo U a tensão dessa porra aqui, né, do ramo. Para depois ter que fazer outro divisor de tensão em função de R, ou seja, um bagulho muito feio, para achar então a tensão em R. Para daí você obter uma expressão que é muito feia, que era tipo 100R dividido por 45 mais 9R, se eu não estou enganado, dividido por 14 mais R mais 1 ao quadrado, essa seria a potência, para daí tu derivar isso daqui, igualar a zero e isolar o R. Mano, é muito trampo. Não faz isso, é muito trampo. Tevenan tem a gente de boa debaixo do braço dele. O que a gente faz? Por Tevenan, primeiro, vamos enunciar a Tevenan. Tevenan pensa da seguinte maneira: cara, como eu estou analisando só um elemento do circuito, tanto faz o circuito ao qual ele está acoplado. Como assim? Vamos olhar da perspectiva do nosso elemento de análise. Estamos analisando o resistor R nesse caso, concorda comigo? Beleza. Vamos colocar então que os terminais dele são A e B. Bom, para esse resistor R aqui em específico, para ele dissipar uma potência máxima, ele vai ter uma DDP V e uma corrente I passando por ele. Eu não sei qual o sentido, não sei nada, mas eu sei que vai ter uma DDP e uma corrente passando por ele. E eu sei que, acoplado a esse elemento, eu vou ter um circuito, que eu não sei qual que é. Quando a gente não sabe qual que é o circuito, ou é um circuito, sei lá, genérico, aleatório, que a gente não conhece, a gente dá o nome de black box. Black box é, na eletrodinâmica, um circuito que a gente não conhece como ele é formado, mas ele gera certos efeitos nos seus terminais A e B. Tá? E a black box pode estar ligada, ou seja, as baterias estão funcionando, estão ligadas, né, estão fornecendo corrente, ou pode estar desligado. Certo? Concorda comigo? Beleza.
Então vamos lá. Eu vou ter sempre uma DDP e uma corrente. O ponto aqui é que tanto faz qual que é o circuito aqui. Eu posso ter um circuito muito louco aqui operando que me gera uma DDP-V e uma corrente I, ou eu posso simplesmente ter uma bateria. Posso ter uma bateria aqui e uma resistência de tal maneira que me forneçam em R, uma DDP-V e uma corrente I. Concorda? Eu posso simplesmente achar uma bateria com a DDP epsilon e uma resistência Rzinho que forneça os mesmos efeitos. TVNAND é basicamente isso. Você vai pegar um circuito puta complexo e transformar num circuito de uma malha só. É isso o TVNAND. E como você faz isso? Vamos lá. No nosso exemplo aqui, na nossa análise, para você conseguir determinar essa DDP, que a gente dá o nome de DDP TVNAND ou tensão TVNAND, que é o nome mais usual, isso vai ser, anota aí, teorema de TVNAND. Se você formar esse circuito aqui com uma DDP tranquila assim e uma R tranquila assim, uma malha só, a tensão TVNAND vai ser a tensão do circuito entre os pontos A e B, 1, e a resistência TVNAND vai ser a resistência equivalente entre os pontos A e B, e aí vem o pulo do gato da porra toda, com R fora do circuito, com o elemento de análise desconectado do circuito. Por que isso? Como assim? Vamos lá. Vamos pegar o nosso circuito original. Vamos destacar ele do circuito. A análise de TVNAND ela é toda feita ignorando o circuito R, ou seja, retirando ele do circuito e transformando A e B em um aberto. O que é isso? Vamos lá. Temos duas nomenclaturas muito usuais na eletrodinâmica que são os seguintes. Se eu falo que um elemento está em curto, eu estou ignorando ele como se fosse um fio ideal. Ou seja, se eu falo que a bateria aqui está em curto, é como se não tivesse a bateria e fosse só um fio aqui. Tá? Tá passando corrente tranquilamente, mas a bateria não está mais lá, é só um fio. Tá? E quando está em aberto, eu retirei ele do circuito. É como se eu tivesse, tipo, ignorado a bateria e não coloquei um fio no lugar. Certo? É como se aqui tivesse um vazio, não tem nada acontecendo aqui. Logo, não passa corrente. Aberto é cortei o negócio e não coloquei um fio no lugar, e curto é cortei o negócio e coloquei um fio no lugar. Basicamente é isso, beleza? Ou seja, curto é tiro o negócio, põe um fio. Aberto, tiro o negócio, não põe o fio. Tranquilo? Beleza. Então, o que significa R estar em aberto? Você pegou o teu circuito e tu retirou o R. Como é que ficaria o nosso circuito sem o R? Ora, eu tenho aqui uma bateria de 10 volts, 1 ohm e o nosso circuito retransformado. O que eu fiz foi isso daqui. Aqui estão os terminais A e B. Aqui é 5 volts, eu acho, né, Felipe? Aqui, ó. E aqui está o nosso circuito. Só que eu tirei a resistência R. Então vamos lá. Teorema de TVNAND. Tensão da bateria que vai estar na malha que você colocou aqui vai ser a tensão entre A e B com R fora. Vamos pensar o seguinte. Qual que é a tensão entre A e B quando o R está desconectado? A e B é um aberto. O que isso significa? Não passa corrente. E se não passa corrente, pensa comigo. Se não passa corrente entre A e B, então nesse ramo todo aqui, nessa parte dessa malha aqui, não tem corrente nenhuma fluindo, concorda? Se não tem corrente nenhuma fluindo, eu posso ignorar essa resistência. Porque pensa, se não tem corrente, se não existe corrente, se e somente se não existe diferença de potencial. Para que uma corrente exista, tem que ter, primeiro, um meio pelo qual ela passe, certo? E tem que ter uma diferença de potencial. Só que se não passa corrente, é porque não tem diferença de potencial, certo? E por que isso? Você tem que lembrar disso aqui, tá? Isso aqui é importante. Quando eu tenho uma resistência e por ela passa uma corrente, o potencial, né, não é DDP, é o potencial, vai diminuir no sentido da corrente. Ou seja, V2 vai ser menor do que V1, certo? Ou seja, a diferença de potencial, lembrando que diferença de potencial não é delta, tá? Delta V não é DDP. DDP é inicial menos final. Então a DDP ela é positiva, certo? Porque ela vai nesse sentido aqui. O potencial aumenta nesse sentido, porque a corrente está indo nesse sentido. Beleza? Mas então. Só que quando está passando corrente por esse resistor aqui, não tem queda de potencial. Concorda? Logo eu posso ignorar ele do circuito.
Então, eu posso dizer que a diferença de potencial entre A e B é a diferença de potencial entre A' e B', certo? Porque isso aqui é um fio ideal. Se isso aqui é um fio ideal, o potencial de B é igual ao potencial de B', o potencial de A é igual ao de A'. Ou seja, o AB é igual ao A'B'. Só que o que é o A'B'? É a diferença de potencial nesse ramo daqui, a DDP de 9 ohms. Qual que é a DDP de 9 ohms? Bom, 10 está para 1 mais 9. Aqui, ó, como isso aqui tudo é ignorável do circuito porque não passa corrente, o circuito é só isso daqui, é uma malha só. Certo? Então eu tenho 10 volts está para 1 mais 9, porque estou em série. Assim como, né, 10 está para 10, assim como para 9 ohms eu tenho 9 volts de isotensão, certo? 10 está para 10, assim como 9 está para 9. Beleza? Então, portanto, eu tenho aqui o AB, que é o A'B', que é igual a tensão TVNAM, é 9 volts. Beleza? Repetindo, tensão TVNAM você calcula como sendo DDP entre os terminais, retirando o elemento de análise. Tá? E para a REC TVNAM, a gente tem o seguinte. Para REC TVNAM, de novo, você vai eliminar, você vai retirar o elemento de análise, deixar A e B como um aberto e você vai curtar ou tornar um aberto baterias ou fontes de corrente. Como assim? Vamos voltar para o nosso circuitinho. O que é você curtar? Já falei isso já, né? O que é você curtar um elemento? É você tirar e colocar um fio no lugar, certo? Então, beleza. Está aqui o A, está aqui o B. Aqui. 5, 9, 1 e aqui 10 volts, mas não importa. No caso, cortar a bateria é você simplesmente ignorar ela do circuito e considerar que tem um fio aqui. Um fio no lugar, certo? Então, beleza. Só cuidado com uma coisa, tá? Aqui, no cálculo da REC TVNAM, esse 5 entra, porque para você calcular a resistência equivalente entre dois pontos, não tem que passar corrente. Quer dizer, em tese tem, mas tipo assim, vamos lá. Quando você está calculando a REC equivalente, vamos pensar na black box. Para o cálculo da black box, da REC equivalente da black box, como é que você calcula? Você coloca uma bateria aqui, de uma DDP conhecida, e associada a um amperímetro. Você vai ter epsilon e I. Concorda? Logo, você tem a REC. Concorda comigo? Só que para isso acontecer, você tem que deixar o black box na posição off. Ou seja, as baterias têm que estar desligadas, as fontes de corrente. Se tu não sabe que é fonte de corrente, relaxa, vamos ver isso na aula de Norton, fica tranquilo. As fontes de corrente têm que estar inoperantes também, para que não esteja tipo vindo corrente para cá, tá ligado? Não faz muito sentido isso. E vai alterar a medida da corrente, etc. Então não é legal isso, tá? Então, o que vai acontecer? Vai fluir corrente para cá, a corrente vai se dividir, pá, pá e tal. Se tivesse uma resistência assim, por exemplo, que não faz nenhum sentido, ignora. Mas não vai ter isso, nunca vai ter isso em problema de vestibular, relaxa. Tá, o ponto é que o circuito sem a bateria, sem nada e tal, vai virar esse daqui, contando, lembrando, a de 5 ohms, tá? Então você vai ter isso daqui no teu lugar. B A 591. Agora virou moleza, né? Associação tranquila de resistores. 5 em série com 9 paralelo com 1. Ou seja, 5 mais 9 vezes 1 por 9 mais 1, que é 5,9. Logo, a nossa resistência TVNAM é 5,9 ohms. Ou seja, agora a gente tem um circuito equivalente TVNAM sendo esse daqui. Tensão TVNAM era 9 volts, REC TVNAM 5,9 ohms. E por fim, depois de feito tudo isso, você reconecta o seu elemento de análise no circuito que você montou. Isso é TVNAM. Então eu vou repetir. Para fazer TVNAM, você primeiro destaca o elemento de análise, tira o elemento de análise, né? Primeiro você arbitra os terminais. Tipo, eu quero analisar o ramo inteiro, eu quero analisar só esse Rzinho aqui. Retira ele dos terminais. Segundo, depois disso você calcula a tensão TVNAM. Tensão TVNAM você vai calcular como sendo a DDP entre os pontos, lembrando, ignorando o elemento de análise. Ignorando os efeitos dele no circuito. Você finge que ele não está lá. Você considera A e B como um aberto, não tem nada entre eles. Então você calcula a tensão entre A e B. 3, para você calcular a REC TVNAM, você vai curtar baterias e
deixar em aberto, ou seja, retirar do circuito e não colocar um fio no lugar, fontes de corrente. Tá? E aí, por fim, tendo montado o circuito Thevenin, você, 4, recoloca o elemento de análise e faz a análise que você quer fazer. No caso que a gente estava brincando antes, o problema era qual que é R de tal maneira que a DDP, perdão, que a potência nele dissipada é a máxima. Lembra que eu falei que você não podia fazer a análise da bateria, não, que o REC interno é igual ao REC externo, etc, para fazer a análise? Então, agora você pode. Por que você pode? Porque quando você fala que a potência máxima que a bateria transfere, nesse caso, se ela transfere a potência máxima para o circuito, como o circuito é só o elemento de análise, então nesse caso vai ser a máxima potência que que o elemento vai conseguir adquirir. Porque se essa é a máxima potência que a nossa bateria aqui montada consegue transferir para o circuito, é a máxima potência que R consegue receber. Concorda comigo? Logo nesse caso, sim, você pode brincar aqui, R interna é igual a R externa. Se tu não conhece esse bizu, anota. Quando eu tenho uma bateria real e nela está conectado um circuito muito maluco, ou não, dane-se, um circuito aleatório, a potência que a bateria transfere para esse circuito vai ser máxima quando a resistência externa à bateria, que é a resistência desse circuito aqui, ignorando essa daqui, quando a R externa é igual a R da bateria, a R interna, que é essa daqui. Tranquilo? Anota isso daqui. E também anota que a eficiência da bateria vai ser meio. A eficiência vai ser meio, ou seja, ela vai fornecer meio, só que a sua resistência interna, a sua R interna, vai dissipar também metade da potência da bateria, tá? Mas enfim, aí você pode aplicar isso e você vai ter que R tem que ser igual a RT Venan, que é 5,9 ohms. Mano, eu sei que parece que não é tão fácil assim, mas é porque você tá vendo a ferramenta agora. Mas eu te garanto, com treino você vai ver que é muito, muito mais fácil brincar assim. Sério, é muito mais tranquilo. Te garanto. Tá? Para casa, esse aqui é um exercício do professor Faria Pires. Né? Não vou pegar crédito do que não é meu, obviamente, não é meu exercício. Mas é bem didático e tranquilo o exercício. Que é, para casa, eu tenho aqui uma bateria de 27 ohms. Aqui, de 27 ohms, não, 27 volts. 1h30 da manhã, galera. Me dá um desconto. Aqui, 3 ohms. Aqui, 6 ohms. E aqui, R. Determine por cálculo, ou seja, derivar igual a zero, etc. Qual que deve ser R para que, mesmo negócio de antes, para que a potência aqui dissipada seja máxima. E depois por T Venan. Beleza? Galera, é mais isso. É super tranquilo. Agora, para que serve a TVNAN? Para que é útil o TVNAN? Tá muito longa essa aula, meu Deus. Tá, fechando aqui. Para que é útil o TVNAN? Para quando você quer analisar só um elemento do circuito. É isso. Para um único elemento do circuito, você quer fazer análise. Porque por Kirchhoff, mano, a malha tem que ver a malha inteira. É mó rolê, tá ligado? Então não rola. Então, mas é basicamente para quando ele pede por esse tipo de problema, tá ligado? Potência máxima de um elemento, essas coisas assim. Então, característica de um elemento, e nisso recai outras duas aplicações, que é análise de capacitor em circuito RC transitório. Tu não sabe o que é isso, relaxa, vai ter uma aula sobre isso, mas já mantenha fresco na sua cabeça isso aqui, e quando chegar essa aula a gente vai explicar o porquê. O IME já cobrou isso daqui com cálculo bem pesado, não cálculo conta, quero dizer, com conta, com a porrada de coisa, foi bem pesado. A AFA já cobrou umas paradas assim, só que conceitualmente, tá? Então a AFA cobrou conceitualmente algum trequinho ou outro de GRC. E por fim, isso cai direto no ITA, que é instrumentos de medida elétrica. Muitas vezes, não amperímetro ideal, voltímetro ideal. Quero dizer instrumento de medida real. Ou seja, aqueles lá bem chatos. Você tem aqui uma resistência de galvanômetro, tá aqui o galvanômetro, aí tu tem que shuntar esse galvanômetro, né, R shunt, colocar uma resistência para desviar a corrente de tal maneira que a corrente que passa aqui seja a máxima que o galvanômetro aumenta. Aqui é a corrente que chega menos a corrente do galvanômetro, ou seja, calcular e tal. Tipo, isso aqui é tranquilo. O problema é que muitas vezes eles colocam isso num circuito que tem tipo 2, 3, 4 malhas. E para você conseguir trabalhar com isso aqui tranquilamente, TVNAN é a melhor saída.
entendeu? Então é muito útil. Então mantenha isso aqui fresco na mente, cara. TVNAN é ultra útil, muito útil. Beleza? Falou então, galera. Abraço a nós e tchau.